Vamos lá para essa questão de superprodução. Qual que é um modelo muito utilizado nesse processo aqui? Opa, já dei até a spoiler da aula. É o modelo do Fordismo. O que é esse modelo do Fordismo? As empresas, elas produzem muito, tem muita concentração de riquezas, muita concentração de dinheiro. As pessoas têm que trabalhar nessas empresas com leis trabalhistas baixas, fraquíssimas, ganham-se muito pouco, mas produzem muito. Então o luxo dos Estados Unidos está muito grande. E aí você tem uma superprodução, que eu vou explicar já já dentro do contexto europeu. Os Estados Unidos produz e estoca o que produz. O Fordismo é diferente do Toyotismo. O Toyotismo é o just in time. O que é o just in time? É o sob demanda. Você produz o que vai ser vendido, você não produz para estocar. Isso vai gerar um problema nos Estados Unidos quando a gente vai pensar nas relações internacionais. Então você tem maior concentração de riquezas e você tem desigualdades sociais. Eu vou explicar agora como que essa superprodução, quando você produz muito, de repente você para de ter comprador. Eu vou explicar. Vamos lá. A live tá em pé, gente? Porque aqui para mim ela tá dando umas bugadas. Vamos embora. Eu posso afirmar que outros países foram impactados pela crise de 29, porque os Estados Unidos era o centro do capitalismo? Sim, então inclusive um dos focos que a gente vai ter nessa aula, né, é tentar explicar como que esses países foram impactados. Tá? Uma aula da Mari falando de repertórios de cada eixo temático. Bruna, eu tô em negociação com ela sobre isso, tá? Eu estou conversando com ela sobre isso. Obrigado pela dica. Vamos lá. Como que acontece? Deixa eu voltar aqui antes, eu vou aproveitar esse espaço aqui. Você tinha, prestem bem atenção, a Europa, certo? A Europa. Tranquilo? Em processo de reconstrução. Tranquilo até aí, né? Para entender essa superprodução. Aqui você tem os Estados Unidos. Os Estados Unidos fazem o quê? Eles emprestam dinheiro para a Europa, inicialmente, e eles exportam para a Europa seus produtos. Atenção! Eles exportam seus produtos para uma Europa que está quebrada de indústrias. A Europa vai se endividando com os Estados Unidos. Quem que está bem? Estados Unidos. Quem que está mal? A Europa. Suposto Primeira Guerra Mundial. Tranquilo até aí esse esqueminha que eu estou fazendo? Ó, Estados Unidos exporta, está bem, pós Primeira Guerra Mundial, produz, estoca e vende para a Europa. Tá tranquilo isso? Tá tranquilo? Só que a Europa se reconstrói, ou alguns países da Europa conseguem uma dinâmica na reconstrução e uma rápida industrialização. Então a Europa vem aqui e passa por um processo de rápida industrialização. Com dinheiro que vinha de fora. Isso é fato, com dinheiro que vinha de fora. A partir desse momento, o que acontece com os Estados Unidos? Ele está produzindo muito e está vendendo muito. Não é só dentro dos Estados Unidos, é principalmente para a Europa em reconstrução. Só que a Europa se industrializa. Ela consegue chegar no ponto que ela queria. A Europa se industrializa, chega no ponto que ela queria. E aí o que acontece? As exportações reduzem. De repente, os Estados Unidos, que produziam muito para vender para a Europa, acabam tendo uma crise de superprodução. Muito produto estocado que não vai ser mais vendido porque a Europa não compra mais. Porque você não teve o equilíbrio, você não teve a mão do Estado regulando, atenção, regulando o tanto que era produzido.
foram muito na ideia da lei da oferta e da procura. Uma hora a Europa não precisou mais, ela se reconstruiu. Com dinheiro que vinha dos Estados Unidos, é certo. E aí, mas isso vai prejudicar a Europa também. Vamos com calma que isso vai prejudicar e a gente vai falar daqui a pouco. Lá na frente isso prejudica a Europa. E aí, os Estados Unidos? Os Estados Unidos faz o que agora? Atenção. Os Estados Unidos faz o quê? Ele cai. Porque você gera uma crise de superprodução, onde você tem muito produto na sua indústria estocado, mas não tem mais comprador. E eis que começa a vir uma série de demissões em massa nas indústrias. Por que vem uma série de demissões em massa nas indústrias? Porque para que, pensa na cabeça do burguês, do dono da indústria, por que eu vou manter o mesmo número de trabalhadores que eu tinha nesse período próspero, agora que a gente não está conseguindo mais vender tanto, por que eu vou manter esse mesmo número de trabalhadores, sendo que a gente não consegue mais vender tanto, e eles já produziram. A gente tem produto estocado, eles não precisam produzir mais. A gente tem que vender o que está em estoque parado. Isso gera uma crise, então, que inicia com a superprodução. E aí, ó, começa a subir o número de desempregados nos Estados Unidos. Por quê? Para que eu vou ser empregado, sendo que eles já têm o estoque do produto que eu faço? Eu vendo a minha mão de obra para poder produzir lá para a indústria. Mas eles já têm estocado porque eles não estão conseguindo mais vender, eles precisam reduzir custo. Então eles vão me demitir. Demitiram. Então você teve uma demissão, uma série de demissões em massa. Então isso é uma crise de superprodução, que é uma crise gerada pelo modelo liberal, onde o Estado foi deixado de lado. As indústrias produziram desenfreadamente. Só que aí uma hora, quem comprava não precisava mais comprar tanto. Gerou uma crise do modelo liberal. Ou seja, aquela lei da oferta e da procura, o mercado não se regula sozinho. Adivinha quem que vai ter que regular esse mercado? O Estado. É o Estado que vai recuperar a economia dos Estados Unidos. Compreenderam, gente? Tranquilo isso? Tranquilo? O que é a crise de superprodução? Como que ser a crise de superprodução? O liberal não aceita, mas é uma crise de superprodução. Tranquilo? Essa aula é a aula de conectar pontos. Tá? A gente vai entrar no New Deal agora.